Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Premonição. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rodinei e eu sou vigia em um hotel que fica dentro de um parque aquático nos arredores da cidade onde eu moro. Meu trabalho é simples: fazer minhas rondas para garantir que tudo esteja em ordem e que ninguém entre sem permissão. Às vezes, eu tenho que lidar com jovens que tentam pular o muro ou aproveitam uma porta nos fundos que não fecha direito para dar um mergulho nas piscinas. Normalmente eu estou com um colega, mas aquela noite ele não pôde vir por causa de um problema familiar, então eu tive que fazer a vigilância sozinho. Esse hotel à noite é um lugar totalmente diferente. As risadas e o barulho do dia somem, restando apenas as sombras e o silêncio. Era por volta das 9 horas quando eu comecei a minha primeira ronda. O calor era intenso e eu caminhava devagar enquanto passava pela área das piscinas infantis. Foi aí que eu vi algo que chamou a minha atenção. Uma sombra se movendo rápido em direção à parte de trás, onde fica a piscina maior. Na mesma hora eu pensei que fosse algum jovem tentando entrar para dar um mergulho à noite, algo que já havia acontecido antes. Eu acelerei o passe imaginando que eu pegaria assim que eu alcançasse. O silêncio era interrompido apenas pelos meus próprios passos e pelo som acelerado do meu coração. Quando eu cheguei à piscina, estava tudo escuro, mas com a luz da lua e a minha lanterna eu conseguia ver o suficiente. Eu apontei a luz para a água e então eu senti um frio na espinha. Meus amigos, havia um corpo boiando de bruços ali. No início eu achei que fosse uma brincadeira de algum hóspede, pois eu tinha visto mais cedo um grupo que parecia estar gravando um vídeo para algum canal do YouTube, mas ao olhar mais de perto eu percebi que algo estava errado. O corpo não se mexia e não tentava virar para respirar. O pânico tomou conta de mim. Eu corri para acender as luzes da piscina e quando a água foi iluminada, o corpo simplesmente não estava mais lá. A água estava completamente calma, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei parado, tremendo, sem entender o que tinha acabado de ver. Eu tinha certeza do que eu tinha visto. Um jovem de short azul e camiseta de alças flutuando na água. Não havia como ter sido um erro ou uma ilusão. Também não tinha como ser um boneco ou algo do tipo, porque dava para notar que os braços se moviam com o balançar da água. O medo começou a crescer dentro de mim e eu senti como se alguém ou algo estivesse me observando de algum canto escuro do hotel. O silêncio ficou pesado e opressor. Eu decidi voltar para a guarita de vigilância o mais rápido possível e eu não saí de lá até que o meu colega chegou. Quando ele chegou, eu preferi não contar o que eu tinha visto, achando que ele não acreditaria, ou talvez pensasse que eu estava ficando maluco. Os dias se passaram, mas eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Uma semana depois, houve um incidente no hotel. Um jovem se afogou exatamente na mesma piscina onde eu tinha visto o corpo flutuando. Dizem que ele desmaiou enquanto brincava e se afogou antes que alguém pudesse salvá-lo. A notícia saiu nos jornais locais e o que mais me impactou foi a foto que publicaram. O rapaz estava usando o mesmo short azul e a mesma camiseta de alças que eu tinha visto flutuando na piscina dias antes. Alguns conhecidos disseram que talvez fosse uma premonição ou algo assim, que algumas pessoas têm esse tipo de dom, mas eu não quero saber de nada disso. Desde então, as noites naquele lugar nunca mais foram as mesmas para mim.
Cada sombra que eu vejo, ou barulho que eu ouço, me faz lembrar daquela noite, e até hoje, quando eu faço as minhas ondas, eu sinto como se alguém estivesse me observando. Aquele hotel que antes parecia um lugar tranquilo, agora carrega uma sensação constante de que algo está errado, algo que só aparece quando o sol se põe e o silêncio toma conta do lugar. Hoje eu evito ficar circulando por lá quando eu estou sozinho. Sempre que por algum motivo meu colega não vem, eu passo as noites na guarita e fico observando tudo de longe. Vez ou outra eu acendo as luzes para espantar qualquer intruso, mas eu nunca mais fiquei andando sozinho por aquela área. Era isso que eu tinha para contar, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Um grande abraço a todos. O Cadeirudo. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Sérgio e há algum tempo eu consegui um emprego como segurança noturna em uma fazenda de uvas que se estendia por vários hectares. O trabalho era simples: vigiar o local durante a noite junto com outros 5 vigias. Era inverno. Estávamos no meio do mês de agosto, o que fazia as noites escuras e o frio penetrar até os ossos. O turno começava às 7 da noite e terminava às 7 da manhã. Eram 12 horas sem parar, com apenas a companhia do silêncio e da escuridão. No primeiro dia, o patrão nos levou até o final do campo em sua caminhonete, onde iríamos trabalhar por 10 dias. O caminho era longo e cheio de poeira, com os pés de uva surgindo como sombras ao nosso redor. Chegando lá, ele pediu para que esperássemos do lado de fora de uma pequena casa que servia como escritório da empresa. O vento estava gelado e havia uma sensação estranha no ar. Logo depois, um dos encarregados nos levou ao refeitório, onde podíamos ir à noite para tomar café ou comer alguma coisa. Lá encontramos outro vigilante, um senhor de 70 anos com cabelos e barbas brancos, usando um velho chapéu e botas muito gastas. Todos o chamavam de Cadeirudo. Nós fomos divididos em 3 grupos para cobrir diferentes áreas. Nas primeiras horas, aproveitamos para conhecer melhor o lugar, que era escuro e afastado da cidade. Nós caminhamos entre fileiras intermináveis de parreiras. O único som que quebrava o silêncio era o das folhas secas se esmagando sob nossos pés. O vento balançava os galhos e às vezes parecia que alguém nos observava. Já no meio da madrugada, fomos ao refeitório pegar um café. O tal Cadeirudo estava lá tomando seu chimarrão. Ele começou a nos contar que outros vigilantes haviam visto coisas estranhas entre as parreiras. Sombras, figuras, coisas que não deviam estar ali. Ele disse que aquelas terras eram estranhas, que coisas inexplicáveis aconteciam ali. Suas palavras nos deram calafrios. Mais tarde fizemos uma fogueira no meio do campo para nos aquecer um pouco. As chamas lançavam sombras estranhas sobre nossos rostos. De repente, vimos uma luz de lanterna se movendo rápido entre as árvores a uns 200 metros de distância. Eu pensei que fosse o Cadeirudo em sua bicicleta, mas quando nos aproximamos, o encontramos caminhando. Ele disse que tinha visto alguém correndo perto do refeitório e o seguiu até ali, mas ele o perdeu de vista. Nós procuramos por uns 30 minutos, mas não encontramos nada, apenas a escuridão e o silêncio ao nosso redor. Quando voltamos para a fogueira, o Cadeirudo começou a contar mais histórias. Ele disse que ver coisas estranhas por ali era normal e que o dono do campo, um velho milionário, tinha feito um pacto com o diabo. Segundo ele, aquelas terras estavam amaldiçoadas há anos. Com o passar dos dias, aquele homem sempre trazia novas histórias assustadoras
E isso foi tanto que um dos vigias desistiu e foi embora sem avisar. Todos achávamos que ele havia se assustado com as histórias do velho. As noites ficaram mais longas e pesadas e o ambiente cada vez mais carregado. Chegou o 10º e último dia de trabalho. No início do turno, percebemos que o cadeirudo não estava lá. Ele sempre era o primeiro a nos cumprimentar, mas naquele dia ele não apareceu. Um dos vigias perguntou ao administrador sobre ele. O administrador, confuso, perguntou de quem estávamos falando. Nós explicamos que ele era o vigia das máquinas e do depósito, e o rosto do administrador ficou pálido. Depois de alguns segundos, ele nos contou que esse homem, que era conhecido como Cadeirudo por causa do personagem de uma novela, havia morrido há cerca de 5 anos. Eles encontraram o seu corpo enforcado no depósito, depois que ele tirou a própria vida. Meus amigos, ao ouvir isso, todos nós ficamos paralisados de medo. Um dos vigias quase desmaiou e saiu correndo com um carro sem nunca mais voltar. Nós ficamos chocados com a ideia de que pelos últimos 9 dias estivemos trabalhando e conversando com um homem que já não pertencia mais a esse mundo. Eu sempre conto essa história, mas são poucos os que acreditam em mim. Eu já estou acostumado a ser chamado de maluco e para essas pessoas sempre eu digo que eu torço para que um dia elas passem por uma experiência parecida, pois só assim elas vão perceber que esse mundo tem muito mais mistérios do que elas pensam. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham uma ótima noite. Desenhos macabros na parede. Boa noite, meus amigos. É uma grande alegria ver a minha história compartilhada nesse canal que eu tanto curto. Eu peço que, por favor, o meu nome não seja revelado. Eu apenas posso dizer que essa história aconteceu na cidade de São Gonçalo, aqui na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Os fatos se desenrolaram quando eu comecei a trabalhar como guarda noturno em uma escola. Era uma escola grande com corredores longos e salas que pareciam ainda mais escuras durante a noite. Eu tinha acabado de ser designado para esse posto e só havia um colega para compartilhar o turno comigo. Logo no meu primeiro dia, aconteceram coisas que me deixaram sem vontade nenhuma de voltar àquele lugar. Dizem que escolas acumulam muita energia por causa da quantidade de jovens que passam por elas e que isso, às vezes, atrai coisas que não deveriam estar ali. Eu não sei se isso é verdade, mas depois do que eu vi, eu só posso acreditar que sim. Tudo começou por volta das 10 da noite. Meu colega e eu havíamos acabado de jantar no refeitório. Eu me ofereci para fazer a primeira ronda enquanto ele ficava na entrada vigiando o portão. Eu comecei a caminhar pelos corredores silenciosos do primeiro andar e as luzes faziam um zumbido estranho. O eco dos meus passos era o único som ecoando nas paredes vazias. Conforme eu avançava, eu comecei a ouvir barulhos vindos do andar de cima. Parecia que algumas carteiras estavam sendo arrastadas. Eu peguei minha lanterna e, acendendo as luzes do corredor à medida que eu caminhava, eu fui até o segundo andar, onde o som era mais forte. Mas assim que eu cheguei lá, tudo ficou em silêncio. Eu olhei ao redor, mas tudo estava no lugar e as carteiras e mesas estavam arrumadas. Apesar de sentir um arrepio, eu tentei me convencer de que o vento poderia ter mexido em alguma coisa. Mas não demorou muito para os barulhos voltarem, só que agora eles vinham do andar de baixo. Dessa vez eram risadas. Risadas de crianças, mas sem qualquer alegria. Elas eram estranhas, quase malignas. Eu desci as escadas rapidamente, quase tropeçando, e foi aí que eu notei algo ainda mais perturbador.
Todas as luzes que eu havia acendido estavam apagadas novamente. Aquilo não fazia sentido. Mesmo assustado, eu continuei caminhando pelo corredor. Enquanto eu seguia em direção à saída, algo chamou a minha atenção. Havia desenhos macabros nas paredes. Eles pareciam feitos por crianças, mas os rostos desenhados eram sinistros. Todas as figuras pareciam me encarar com olhares distorcidos, e o que mais me assustou foram os sorrisos largos e os olhos grandes e escuros que cada um deles tinha. Atrás dessas figuras, eu podia ver o que parecia ser uma sala de aula completamente escura. Uma sensação muito ruim tomou conta de mim. O ar ficou pesado e um cheiro forte de mofo encheu o ambiente. De repente, eu ouvi um sussurro suave, como se alguém estivesse chamando meu nome. Eu senti um pânico crescer dentro de mim e eu apressei o passo até sair de lá. Eu corri até o meu colega e eu pedi que ele fizesse a ronda por mim naquele prédio. Eu não contei exatamente o que eu havia visto, eu apenas mencionei os desenhos estranhos. Ele me olhou sem entender e disse que não sabia de quais desenhos eu estava falando. Então eu resolvi levá-lo até lá para mostrar, mas quando chegamos, os desenhos tinham desaparecido. As paredes estavam completamente limpas, sem sinal de qualquer pintura ou marca. Apenas as janelas do corredor que davam para uma sala escura permaneciam. Depois daquela noite, eu decidi que eu não faria mais rondas naquela escola. No dia seguinte eu pedi para ser transferido para outro local e eu nunca mais voltei a trabalhar lá. Tempos depois, eu soube que a escola sempre trocava os vigilantes com frequência. Ninguém falava muito sobre o motivo, mas depois do que eu vi, eu consegui entender por que tantos guardas preferiam não ficar por lá muito tempo. Desde então, aquela escola sempre me traz um arrepio só de pensar. Algo estava errado naquele lugar, e eu sabia que não era só a minha imaginação. Uma ótima noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A menina e a bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano e ouvintes. Eu me chamo Valtuir. E eu vou contar algo que aconteceu comigo quando eu trabalhava como vigia noturno em uma fábrica. Nós estávamos quase fechando. Já eram por volta das 11h30 da noite e tínhamos que fazer a ronda à meia-noite. Quando deu a hora, eu e um colega pegamos as lanternas e começamos pelo estacionamento. A fábrica era imensa, com vários setores, depósitos e escritórios. Os corredores pareciam não ter fim, e o silêncio era tão pesado que dava para ouvir o zumbido de uma mosca passando. Havia um lugar específico que ninguém gostava de se aproximar durante a noite, conhecido como a área dos circulares. Era um setor onde se fabricavam tecidos de uma cor só, e as máquinas eram redondas, parecendo monstros adormecidos no escuro. Comentava-se entre os funcionários que algo estranho acontecia lá e muitos vigias tinham pedido demissão por causa disso. Quando passamos por essa área, meu colega me pediu para iluminar a última máquina lá no fundo.
Eu apontei a lanterna, mas eu não vi nada de incomum. Ele insistiu, dizendo que ele tinha visto algo se mexer. Mesmo com a sensação estranha no ar, nós continuamos andando. De repente, uma bola começou a quicar na nossa direção. Era uma bola um pouco menor que uma bola de futebol. Ela era quadriculada e parecia estar um pouco vazia. Luciano, nós ficamos paralisados sem entender de onde ela tinha vindo. O mais assustador é que sentimos um frio intenso, daqueles que penetram os ossos, o que era muito estranho, já que aquela parte da fábrica tinha aquecimento. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, já que as luzes estavam todas apagadas. Eu iluminei a bola novamente, e então, a poucos metros de distância, nós vimos uma menina. Ela usava um vestido branco, mas ele estava sujo e rasgado. A lanterna era potente, mas mesmo assim, nós não conseguimos ver o rosto dela. Seu cabelo longo cobria completamente o rosto. Com uma das mãos, ela apontou para a bola e com as duas, ela fez gestos como se pedisse para devolvermos. Eu e meu colega ficamos ali congelados de medo. O ar ficou pesado e um cheiro forte de umidade invadiu o ambiente. Parecia que o tempo tinha parado, mas a cada segundo o pavor aumentava. A menina levantou um pouco a cabeça, e embora eu não pudesse ver os seus olhos, eu senti o peso do olhar dela cravado em mim. Foi então que, sem pensar duas vezes, nós corremos. Como dizem nos filmes americanos, nós corremos como se nossas vidas dependessem disso. Quando finalmente chegamos à guarita, nossos colegas perguntaram o que tinha acontecido, mas nós não conseguíamos responder de imediato. Só depois de alguns minutos conseguimos contar o que vimos e eles ficaram chocados. Nós terminamos o turno, mas meu colega não voltou para a próxima ronda. Ele pediu demissão no dia seguinte. Eu continuei trabalhando lá, principalmente porque o emprego pagava bem e ficava perto da minha casa. Alguns dias depois, eu perguntei a um dos trabalhadores sobre a tal área dos circulares e por que tantos vigias tinham desistido do trabalho depois que eram alocados naquela área. Ele então me contou uma história antiga. Ele disse que há cerca de 50 anos, uma menina e seu pai trabalhavam limpando o para-brisa dos carros em frente à fábrica. Eles eram muito pobres e viviam das moedas que recebiam. No dia 5 de janeiro, alguns funcionários da fábrica deram ao pai alguns doces e uma bola para que ele presenteasse sua filha, já que era dia de São Cosme e São Damião. Naquela tarde, a menina brincava com sua bola enquanto o pai trabalhava. Porém, algo terrível aconteceu. Uma caminhonete desgovernada os atropelou enquanto eles esperavam um ônibus para voltar para casa. O impacto foi tão forte que a caminhonete entrou pela fábrica, derrubando parte do muro e um poste de luz. Quando as pessoas correram para ajudar, já encontraram a menina sem vida, coberta de sangue, com sua bola ao lado. O pai também não sobreviveu. Desde então eles contam que a menina aparece na fábrica sempre com a bola, especialmente naquela época do ano. Mas o pai nunca mais foi visto. Luciano, mesmo depois de saber disso, eu não pude pedir demissão daquele lugar. Primeiro porque a necessidade não me permitia, já que eu tinha passado dos 40 anos naquela época e aqui na cidade onde eu moro é muito difícil conseguir emprego. Só me restou encarar aquele trabalho e todas as vezes que eu precisava ir até aquela área, eu segurava sempre um terço entre as mãos e eu orava baixinho pedindo permissão e dizendo que eu dependia daquele trabalho para sustentar a minha família e que assim como o pai dela, eu também tinha uma filhinha que precisava muito de mim. Graças a Deus, depois que eu passei a fazer isso, eu nunca mais vi ou senti nada por lá. Eu acho que a alma daquela menina entendeu a minha situação
E eu trabalhei lá tranquilamente por quase 10 anos sem nunca ser incomodado. E nesse período, eu até perdi a conta de quantos vigilantes eu vi pedindo as contas devido ao medo daquela aparição. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história e que Deus nos proteja e nos guarde sempre. Boa noite a todos.